Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Enact Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno 13, cujo tema é Direito Administrativo, Serviços Públicos e Regulação. É um prazer enorme estar aqui de novo. E olha, esse caderno 13 eu diria que é o terror de muita gente. Mas vamos desmistificar tudo hoje. Com certeza. Sejam muito bem-vindos, pessoal que acompanha a nossa análise. A nossa missão nesse mergulho de hoje é, desbravar mesmo o regime jurídico dos serviços públicos. Entender como funcionam as delegações para o setor privado e, claro, dominar aquelas regrinhas das parcerias público-privadas, as famosas PPPs e as agências reguladoras. Exato. E para quem está focado em uma preparação de excelência, é bom destacar que a gente não vai fazer só um resumo teórico chato aqui, sabe? Deus me livre, ninguém aguenta mais decoreba. O momento que o professor doutor Marcelo Lessa fez é totalmente estratégico. O foco é na aplicabilidade prática e numa memorização de alto nível. A gente vai decifrar a lógica por trás de leis pesadas, tipo a Lei 8.987 ou a 11.079 das PPPs. E revelar aquelas sutilezas que bancas examinadoras, especialmente a nossa querida e temida FGV, adoram cobrar para derrubar candidato. Nossa, a FGV é mestre nisso. Mestre em pegar o detalhe do detalhe. Mas antes da gente pular direto para a teoria, eu queria propor uma reflexão para quem está ouvindo a gente. Pensa na presença do Estado na nossa vida diária. A gente nem percebe, né? Não percebe. Você acorda, liga a luz, abre a torneira para tomar banho, pega um ônibus ou dirige numa estrada asfaltada. Tudo isso é serviço público. Então, para ancorar os conceitos, a gente precisa olhar para o coração da coisa. Perfeito. O material começa falando sobre as 3 dimensões do serviço público, ou os elementos essenciais. Tem o conceito orgânico, o material e o formal. O que isso significa na vida real? Então, pensa nesses 3 elementos como pilares de uma ponte. O primeiro pilar é o orgânico, ou subjetivo. Ele diz quem é o dono da bola, sabe? E a titularidade é sempre do Estado. Sempre. Mesmo que uma empresa privada esteja prestando o serviço. Entendi. E o segundo pilar? É o material. É a entrega em si. A utilidade que a coletividade precisa, tipo o ônibus passando no ponto ou a água chegando na torneira. Tá. E o terceiro é o pilar formal, que é o regime jurídico. É um regime de direito público que traz uma série de deveres pesados que o mercadinho da esquina não tem. Certo. Eu gosto muito daquela analogia que ajuda a visualizar isso perfeitamente. O Estado é tipo o dono de um restaurante gigantesco, né? Sim, essa analogia é ótima. Ele tem a obrigação de alimentar todo o público. Ele pode muito bem colocar o avental e ir cozinhar, que seria a prestação direta. Ou ele pode terceirizar a cozinha para um chefe renomado. Que seria a delegação para o setor privado. Isso. Mas a responsabilidade de que a comida seja servida sem parar continua sendo regida pelas regras rígidas do dono. O restaurante não pode simplesmente fechar, o que nos leva ao famoso princípio da continuidade. Não, o princípio queridinho das provas. Exatamente. Só que aí vem uma dúvida muito prática. Se o serviço é contínuo, essencial à vida, a concessionária de energia pode ir lá e cortar a luz de quem não paga a conta? Essa é a clássica pegadinha do princípio da continuidade. E o professor Lessa bate muito nessa tecla no caderno 13. E aí, pode ou não pode? Pode cortar, sim. O serviço adequado pressupõe a continuidade, claro, mas a interrupção por falta de pagamento, o inadimplemento, não fere esse princípio. Desde que tenha aviso prévio, né? Exatamente, tem que ter o aviso prévio formal. O direito à continuidade não é um vale-tudo para o consumo de graça. Mas olha só, vira e mexe aparece algum político, um deputado estadual, aprovando uma lei proibindo o corte de água ou de luz, principalmente em época de eleição. Nossa, acontece direto. E aí? Se tem uma lei estadual proibindo, a empresa de luz não é obrigada a acatar? E é aí que o STF entra rasgando e o que a FGV adora colocar na prova. O STF decidiu na ADI 7.576, lá da Paraíba, que essas leis estaduais são inconstitucionais. Mentira! Então o Estado não pode proibir? Não pode, porque ele invade a competência de outros entes. A competência para legislar sobre energia elétrica é privativa da União, saneamento básico dos municípios.
O Estado não pode, sabe, atravessar o samba e mudar a regra de um contrato que não é dele. Faz todo sentido. Ele não pode invadir a cozinha para dar ordem para o chefe terceirizado do governo federal. Exato. Se ele pudesse, o equilíbrio financeiro do contrato ia para o espaço. E falando em equilíbrio financeiro, isso puxa o nosso segundo ponto. Se o serviço não pode parar de jeito nenhum, como que essa brincadeira é financiada? Quem paga essa conta? Boa pergunta. E para entender como o dinheiro entra, o fichamento do caderno 13 traz uma diferença fundamental que quem está estudando precisa tatuar no braço. Qual é? A diferença entre serviços uti universi e serviços uti singuli. Tá, e em bom português, como a gente traduz isso? É simples. Pensa na iluminação pública da sua rua, o poste de luz. É um serviço uti universal, ou seja, universal. Usuários indeterminados. Não tem como saber quem está usando. Pois é. Não tem como botar um medidor no poste e cobrar de mim porque andei 10 metros e cobrar de você porque andou 20. Como é indivisível, isso é custeado obrigatoriamente por impostos. A coletividade toda paga. Isso. Agora, o uti singuli é diferente. É energia na sua residência. É divisível. A empresa vai lá, instala o relógio, sabe exatamente que a sua casa consumiu X quilowatts. Ah, então é mensurável. Totalmente mensurável. Como os usuários são determinados, o custeio é feito por taxas ou por tarifas, que são aqueles preços públicos. Aí a gente esbarra na tensão da modicidade tarifária. O maior desafio do Estado moderno. Porque, olha, pensa comigo. Se a empresa privada foi lá administrar a rede de metrô, ela quer ter lucro. Mas o Estado exige modicidade, ou seja, preço acessível. Como a passagem de metrô não custa tipo R$30, a conta não fecha. Parecia que não ia fechar, mas a Lei 8987, que é a Lei de Concessões, trouxe uma sacada genial, lá no artigo 11. Qual foi a mágica? Receitas alternativas. O Estado diz o seguinte para a concessionária: olha, você não pode cobrar R$30 do passageiro, mas eu deixo você ganhar dinheiro de outras formas usando a estrutura do serviço. Ah, então é por isso que quando você desce na estação de metrô tem lanchonete, farmácia, um monte de outdoor brilhando, passando propaganda? Exatamente. Aluguel de loja, publicidade nas telas, até exploração de shoppings em aeroportos. Tudo isso entra no pacote das receitas acessórias ou complementares. Caramba, que interessante! E o mais importante, esse dinheiro extra ajuda a abater o custo da operação. É isso que segura o valor da tarifa lá embaixo e garante a modicidade. É uma engrenagem muito bem pensada. Mas para entregar essa estrutura toda para a empresa, tem uma regra de ouro da delegação no material, não tem? Tem. E isso despenca em prova. A diferença entre concessão e permissão. Anota aí. Manda. A concessão exige licitação, claro, mas não é qualquer modalidade. Tem que ser concorrência ou, agora com a nova lei, o diálogo competitivo. Certo. Modalidades mais robustas. E a concessão só pode ser feita para pessoa jurídica ou para um consórcio de empresas, nunca para pessoa física. Tá, e a permissão? A permissão é mais light, digamos assim. Ela aceita qualquer modalidade de licitação, pode ser dada tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E a grande diferença, ela tem natureza precária. Precária. Tipo, o Estado pode revogar a qualquer momento. Isso. É revogável sem a mesma dor de cabeça de um contrato de concessão gigante. Perfeito. Então, a gente viu como o relacionamento começa e como ele termina. Porque, assim como na vida real, os contratos às vezes acabam de forma traumática, né? E como acabam? O material do professor Lessa foca bastante em duas formas do Estado retomar as chaves do serviço: a encampação e a caducidade. Qual é a confusão que a galera faz aqui? A galera mistura os motivos e o jeito de fazer. Vamos desempacotar isso com o mnemônico do caderno 13? Bora. Encampação primeiro. A encampação também é chamada de resgate. Ela acontece por motivo de interesse público superveniente. Ou seja, a empresa não fez nada de errado. Absolutamente nada. O serviço está ótimo, mas o Estado decide que, por uma nova política pública, ele mesmo quer prestar o serviço. Como não tem culpa da empresa, o governante não pode fazer isso da própria cabeça. Para não virar perseguição política, né? Exato. Para encampar, exige-se uma lei autorizativa aprovada pelo Legislativo. E o detalhe de ouro,
A indenização à empresa tem que ser prévia. O Estado tem que pagar os investimentos não amortizados antes de pegar a chave. Nossa, dinheiro na mesa antes. E a caducidade? A caducidade é o oposto. Decorre do inadimplemento. A concessionária pisou na bola, parou de manter o serviço, sabe? A culpa é dela. E aí, como o Estado resolve rápido? Tem que esperar aprovar uma lei também? Não. Como a população está sofrendo com um serviço péssimo, não dá tempo de votar lei. A caducidade é declarada por decreto. Ah, direto pelo chefe do executivo? Isso, após um processo administrativo para dar ampla defesa, claro. E a indenização, como a empresa é culpada, vai ser posterior. O Estado toma o serviço, faz os cálculos, desconta todas as multas e, se sobrar algo, ele paga depois. Deixa eu adivinhar o alerta de prova da FGV aqui. Eles vão contar uma historinha triste dizendo que a empresa abandonou a obra e o prefeito fez a encampação por decreto. Você leu a mente do examinador. O professor Dr. Marcelo Lessa alerta muito para isso no conteúdo. As bancas amam inverter. Dizem que a encampação se dá por decreto ou que a caducidade exige lei. E não exige, caducidade é decreto, encampação é lei. Peguei. Ter clareza nesses detalhes garante uns pontos muito preciosos. Quem está ouvindo tem que ficar ligado. É isso que separa quem lê o edital de quem entende o edital. Mas mudando um pouquinho a escala. E quando o buraco é mais embaixo? Tipo, não é um ônibus. É construir um presídio de segurança máxima ou cavar uma linha de metrô. Projetos bilionários. Projetos tão caros que a tarifa não paga nem a fundação da obra. É aí que as parcerias público-privadas, as PPPs, entram para salvar o dia. Exatamente. Quando a modicidade tarifária não dá conta de atrair o mercado, a Lei 11.079 traz as PPPs. O Estado entra como parceiro financeiro de verdade, bancando uma parte da conta para viabilizar o negócio. Através de uma contraprestação, né? Isso, uma contraprestação financeira constante. E a gente tem duas modalidades de PPPs, a patrocinada e a administrativa. E qual é a diferença entre as duas na prática? Olha só, na patrocinada, a lógica é de patrocínio mesmo, de complemento. O usuário paga uma tarifa, mas como a tarifa não cobre tudo, o Estado completa a conta com a contraprestação. Tá, tipo uma rodovia muito cara. O motorista paga o pedágio e o governo dá um complemento por trás. Perfeito. Agora, na administrativa, não tem tarifa cobrada do usuário final. O Estado é o próprio usuário, direto ou indireto, e ele banca 100% da remuneração da empresa privada. O presídio é um ótimo exemplo disso, né? O clássico. Ninguém paga ingresso para entrar no presídio. A empresa constrói, mantém os detentos e o Estado paga uma mensalidade milionária por aquele serviço prestado. Muito bom. E para essas PPPs saírem do papel, o caderno cita a criação de uma SPE. O que é isso? SPE é a Sociedade de Propósito Específico. É obrigatório criar uma. Mas por quê? Tipo, se uma empreiteira gigante ganha a licitação, ela mesma não pode assinar e tocar o barco? Não pode. E isso é uma proteção brilhante da lei. Pensa assim. Essa empreiteira gigante ganha a PPP de um hospital. Mas, ao mesmo tempo, ela está construindo um shopping num projeto privado dela que deu muito errado. Ela vai à falência. E os credores do shopping vão querer penhorar o dinheiro da empresa. Exato. E se o dinheiro estiver todo misturado, eles bloqueiam a conta do hospital público. Com a SPE, isso não acontece. A SPE é uma empresa criada só para gerenciar a PPP. É um CNPJ novo, com caixa isolado. Ah, então é um isolamento de risco. O chamado ring fencing. Se a empresa mãe quebrar, o hospital da SPE continua funcionando e recebendo do Estado. Genial. Mas me diz uma coisa sobre os limites legais das PPPs. O governante pode fazer PPP para qualquer coisinha? Tipo, construir um posto de saúde pequeno? De jeito nenhum. A lei traz proibições absolutas para evitar que os prefeitos endividem os municípios com PPPs desnecessárias. Primeira vedação. Não cabe PPP para contratos menores que 10 milhões de reais. Tem que ser obra grande mesmo. Sim, e tem limites de tempo. O prazo não pode ser inferior a 5 anos. Por que 5 anos? Porque o privado precisa de tempo para recuperar o dinheiro pesado que ele investiu na obra. E também não pode passar de 35 anos, para não escravizar as próximas gerações de prefeitos. Imagina herdar uma conta de 40 anos. E tem vedação de objeto também, né? Sim, é proibido fazer PPP se o objeto único for só fornecer mão de obra, alugar equipamento ou fazer uma obra pública isolada. PPP é gestão, é parceria de longo prazo.
Não é só construir uma ponte e ir embora. Entendi. Falando em dinheiro e proteção, o material traz uma situação hipotética que me deixou muito curiosa. Manda. Imagina uma concessionária de energia elétrica que está atolada em dívida trabalhista. Tem ex-funcionários processando e tal. Um juiz do trabalho bate o martelo e manda penhorar os transformadores da cidade e os caminhões de reparo da rede para pagar os trabalhadores. Cenário de caos total. Ele pode fazer isso, digo, confiscar os bens que mantêm o serviço rodando? Não, ele não pode. E a resposta para isso é a teoria dos bens afetos, ou bens reversíveis. É jurisprudência forte do STJ e do STF. Como funciona esse manto protetor? A lógica é simples. Aqueles transformadores e caminhões, juridicamente, são da empresa privada, mas eles estão afetados, ou seja, carimbados como essenciais para a prestação do serviço público de energia. Sem eles, a cidade apaga. Exato. Se penhorar aquilo, fere o princípio da continuidade. Então a justiça equipara esses bens aos bens públicos no quesito de impenhorabilidade. Eles ganham o escudo. Caramba! E o trabalhador fica sem receber. A empresa que se vire para pagar, com o lucro dos sócios, com o prédio administrativo que não afeta a rede elétrica, enfim. Mas o equipamento que mantém a luz dos hospitais da cidade acesa é intocável. A continuidade do serviço atropela a dívida trabalhista nesse caso. Totalmente. É o interesse público falando mais alto. Sensacional. Bom, a gente já está encaminhando para o fechamento técnico, mas eu não posso deixar de fora o papel do Estado regulador. Um ponto crucial do edital. Porque, veja bem, com a máquina pública entregando um monte de serviços para o setor privado, o Estado deixa de ser o cozinheiro e vira o fiscal da cozinha, né? Sim, é o fenômeno da desestatização. E como que ele fiscaliza gigantes como empresas de telefonia e energia? Através das agências reguladoras. A Anatel, a ANEEL, a NTT. Essas mesmas. O material destaca que elas são autarquias em regime especial. O que isso significa para a prova? Significa muita independência. Os diretores têm mandato fixo. E isso blinda eles contra políticos. Blinda totalmente. A lei proíbe a exoneração ad nutum. Sabe o que é isso? O presidente ou governador não pode simplesmente acordar de mau humor, não gostar de uma regra da Anatel e canetar a demissão do diretor. Não pode mandar embora sem motivo justo, então. Não pode. E para garantir que a agência também não enlouqueça e crie regras que quebrem as empresas, tem a obrigatoriedade da AIR. Análise de impacto regulatório. Exatamente. Antes de criar uma norma que afete o mercado, a agência tem que provar tecnicamente que os benefícios da regra são maiores que os custos. Muito bom. E para fechar com aquela armadilha clássica da FGV sobre responsabilidade civil. Essa derruba muita gente boa. O material traz uma situação assim: um ônibus de uma concessionária de transporte está rodando e atropela um pedestre. Esse pedestre não estava no ponto, não ia andar de ônibus, ele estava só atravessando a rua, era um não usuário. Certo. A empresa responde objetivamente por esse atropelamento. Responde sim. O STF pacificou isso no recurso extraordinário 591874. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva tanto para usuários quanto para não usuários, para terceiros em geral. Então o pedestre não precisa provar que o motorista foi imprudente? Não. Basta provar o dano e o nexo causal. Bateu, machucou. Tem que indenizar. Mas vem cá, se a indenização for gigante e a empresa de ônibus falir, não tiver dinheiro nenhum, o Estado, que é o dono original do serviço, responde solidariamente, paga a conta junto? E aqui está a cereja do bolo para quem está prestando concurso de alto nível. O professor Lessa reforça isso muito bem. O Estado responde de forma apenas subsidiária, não é solidária. O que isso muda na prática? Muda tudo. O pedestre não pode cobrar do Estado e da empresa ao mesmo tempo. Ele tem que processar a empresa, esgotar todas as vias, cobrar até o último centavo. Só se provar que a concessionária não tem mais de onde tirar dinheiro, aí sim o Estado entra cobrindo subsidiariamente. Uau! É um mecanismo de proteção para o cofre público, né? É gigantesco, protege os nossos impostos. Nossa, quanta coisa a gente desvendou hoje, fazendo uma síntese rápida para quem está anotando.
A gente viu a tensão da modicidade sendo salva pelas receitas alternativas. Vimos a diferença mortal entre encampação por lei prévia e caducidade por decreto posterior. Exploramos as PPPs patrocinadas e administrativas e a genialidade da SPE blindando os contratos. Nossa, muito aprendizado hoje. E fechamos com a empenhorabilidade dos bens afetos e a responsabilidade civil objetiva da concessionária, mas subsidiária para o Estado. Olha, é como você falou no começo. Entender a lógica jurídica liberta a nossa mente daquela decoreba sofrida. As coisas passam a fazer sentido no mundo real. É o poder do método. E eu queria deixar um pensamento provocativo para o final. Por favor. Com essa tendência do Estado descentralizar tudo, como vai ser o serviço público do futuro? A gente falou das AIRES, as análises de impacto regulatório. Imagina quando algoritmos e inteligências artificiais começarem a processar bilhões de dados para calcular essas análises em milissegundos. Caramba! O conceito de interesse público vai poder ser transformado em código de programação. O algoritmo vai definir o que é uma tarifa justa. Fica a reflexão para os futuros gestores e magistrados que nos ouvem. Que provocação sensacional! É a tecnologia batendo na porta do direito administrativo. E olha, pessoal que acompanha a gente adora essa interação. Qual é o assunto espinhoso, aquele tópico do edital que vocês gostariam de ver analisado aqui nos próximos mergulhos? Deixa aí pra gente saber. É sempre excelente destrinchar esses temas com vocês. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!